cada 40 segundos, alguém se suicida no planeta. São mais de 800 mil pessoas que dão fim à própria vida todos os anos. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde. Olá, lindonas! Tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Espero que com você também esteja tudo bem. Eu sou Kátia Bruno e esse é o nosso canal Provérbios 31. Já é inscrito no nosso canal? Ainda não? Por favor, se inscreva no nosso canal. Curta, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações. Toda semana sai vídeo novo. Então ative o sininho para você não perder nenhum. Compartilha com suas amigas. Tenho certeza que tem algum vídeo aqui que vai com certeza agregar muito na vida de alguém que você conheça. Nos ajude a crescer esse canal e a levar uma mensagem de esperança a tantas outras mulheres. E aqui nós estamos aprendendo a cada dia a ser uma mulher assim como a mulher de Provérbios 31. Mulher sábia e tantas outras qualidades que aquela mulher tem. Bom, hoje quero falar um assunto muito polêmico. Eu tenho certeza que esse assunto vai dar muita polêmica, porque ele é um assunto muito complexo. Ele é um assunto difícil de falar. Ele é um assunto que a gente pensa que sabe, mas não sabe. E hoje eu quero deixar aqui a minha opinião e contar a minha experiência com esse assunto. Você já deve estar se perguntando aí, que assunto é esse? Infelizmente hoje nós vamos falar sobre o suicídio. Não é infelizmente, né? Na verdade é felizmente nós vamos falar sobre esse assunto. De acordo aí com o que eu já falei no início, são mais de 800 mil pessoas que se matam todos os anos. Foi feita uma pesquisa pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, que nessa pesquisa diz que cresceu 24% o número de adolescentes que se matam. Ou seja, a taxa de suicídio entre adolescentes, infelizmente, cresceu 24%. Isso é muito grave. E nós precisamos conversar mais sobre isso e não fazer de conta que ele não existe. Essa semana, não foi essa semana, já deve ter mais de um mês mais ou menos, eu vi uma reportagem no Facebook e você deve ter visto também, e eu fiquei muito feliz em saber dessa notícia. Uma igreja está montando um plantão em cima de uma ponte lá do Nordeste, agora eu esqueci aonde, mas é uma igreja que pessoas montaram um plantão onde eles estão conseguindo evitar que pessoas pulem dessa ponte, se matem. Os números variam de reportagem para reportagem, mas fato é que eles têm conseguido salvar muitas e muitas vidas. Um outro vídeo também que me chocou muito, e eu não sei nem por que as pessoas postam esses vídeos e eles viralizam na internet, é de uma mulher pulando de um viaduto. E de acordo com as informações, não sei se são verídicas, mas aquela era uma pastora que estava lutando contra a depressão, que se matou. E tantas outras notícias que a gente fica sabendo de pessoas que se matam todos os dias. E como foi feita a pesquisa pela Universidade Federal de São Paulo, o número entre adolescentes tem crescido assustadoramente. Porque para mim 24% é muita coisa. Tivemos aí o caso, daquela menina lá do programa do Vovô Raul, que tirou a própria vida também. Bom, são muitos e muitos casos, infelizmente são muitos casos que acontecem todos os dias. E o governo tem feito uma campanha de prevenção ao suicídio, tem até aquele lacinho amarelo, né? Eu acho válida essa
essa campanha, mas do meu ponto de vista, e você vai entender o que eu quero dizer, do meu ponto de vista, ela é pouco eficiente, porque o suicídio, ao meu ponto de vista, e de acordo com a minha experiência, né, e essa é a minha opinião, o suicídio, o pensamento de alguém que quer se matar, o pensamento de um suicida, ele está muito mais relacionado às crenças e tradições que estão enraizadas, né, dentro de cada pessoa. E dizendo isso, eu não estou isentando os governantes de criarem políticas públicas de prevenção ao suicídio. Não estou justificando, né, ou isentando a responsabilidade de ninguém. Mas o que eu quero dizer é que o governo em si só não consegue ter uma ação eficiente nesse caso, porque vai muito além das competências, entende? Está muito além das competências do governo. Como eu disse, essa igreja tem montado plantões nessa ponte que tem evitado. Tá aí a igreja em conjunto com o governo, em conjunto com a sociedade, com certeza serão muito mais eficientes. Principalmente a família. É onde eu vejo que há uma negligência maior, porque infelizmente muitas pessoas pensam que a pessoa que tem um pensamento suicida, ela está com frescura, está querendo chamar atenção. Existem pessoas que fazem isso? Existe, não é? Então, eu vejo que infelizmente as pessoas, elas generalizam todo mundo. E aí eu volto a dizer, o problema está nas crenças limitantes que as pessoas têm de si mesmas. O que eu quero dizer aqui é que a família, ela é a base de tudo. Você já deve estar careca de saber disso, né? Porém, nós precisamos pensar que tipo de crença eu tenho alimentado na minha família. A base de todo pensamento suicida, ela está na dor e na culpa. E elas são alimentadas por essas crenças limitantes. E de que a gente, como minha avó dizia, desde que a gente se entende por gente, aquilo é falado. E aí eu quero contar agora um pouquinho da minha experiência. Bom, eu não nasci em um lar cristão, mas a família dos meus pais se denominavam católicos, não praticantes, mas se intitulavam católicos. Nada contra, viu? Amo os meus irmãos católicos, tenho pessoas da família que são, mas é só para me contar a minha experiência. Aos 5 anos de idade, a minha mãe se converteu na igreja evangélica. Então, aos 5 anos de idade, a minha irmã tinha 4, logo nós a acompanhamos e por lá permanecemos. Logo em seguida, meu pai também. E aos meus 15 anos, aconteceu essa minha experiência. Durante dos 5 aos 15 anos, nós éramos de uma igreja muito rígida, né? Muito rígida, onde tudo era pecado, tudo era errado, não podia isso, não podia aquilo. E, enfim, era muita opressão. Hoje eu entendo que era muita opressão. Os meus pais, por sua vez, eles repetiam o que eram ensinados. Então, tudo não podia. E muitas vezes a gente não sabia nem por que não podia. Só sabia que não podia. Entendeu?
E aí eu cresci achando que tudo na vida era pecado, tudo era errado. E essa foi o ensinamento. Não digo que foi de tudo ruim, porque nesse tempo eu aprendi a orar. Então, se hoje eu gosto de orar, é porque naquele tempo minha mãe nos ensinava a orar. Então, a gente orava muito, graças a Deus. Mas oração sem ação, ela é pouco eficaz, não é? E a minha família era bem, digamos que, disfuncional no sentido do diálogo. Na minha casa não tinha muito diálogo, não. Meu pai trabalhava o dia todo, quando chegava em casa era correndo para ir para o culto, porque ele ia na igreja todos os dias, era de segunda a segunda. Então não tinha tempo para a esposa, não tinha tempo para os filhos. E enfim, infelizmente aconteceu o previsto, né? Quando eu completei 15 anos, os meus pais se separaram. Bom, minha primeira decepção foi essa. Os meus pais se separaram e o meu pai pra mim era o meu herói, né? Era o homem perfeito. E de repente o meu pai se separa da minha mãe, arruma outra esposa e deixa a família. E eu vendo toda aquela situação, logo que eu completei 15 anos, eu comecei a trabalhar. E aí, comecei a ter um pouco mais de liberdade. A liberdade, como eu não sabia usá-la, comecei a usá-la de forma errada. Por quê? Devido aos meus pais não estarem mais tão frequentes à igreja, principalmente meu pai, que era o mais fervoroso, mais assíduo, eu começando a trabalhar, chegava em casa tarde, não tinha tempo de ir ao culto e infelizmente naquele tempo, não sei se até hoje é assim, mas as pessoas daquela igreja não procuravam a gente para saber o que estava acontecendo e já partiam logo para o julgamento, e aí uma coisa chama a outra e vocês já sabem o final. Então, eu comecei a ter as minhas crises da adolescência, que até então eu não podia ter, porque tudo era pecado, tudo era errado, lembra? Então eu comecei a sair com amigos, e comecei a beber, comecei a mentir, né? Não que eu fosse santa, né? Mas eu mentia, porque eu falava que eu ia para casa de alguém, mas eu não ia para casa desse alguém, eu ia para festas, eu ia para outros lugares. Exatamente porque se eu falasse para onde que eu ia, os meus pais não iriam deixar. Então eu comecei a mentir. Então, logo que eu comecei a ter mais liberdade, eu já tinha, eu e meu marido, a gente namorou um tempo, eu tinha 13 anos, mas por causa aí dessas proibições, meu pai não deixou a gente namorar, e foi cada um pro seu canto, mas quando eu comecei a ter minha liberdade, nós nos reencontramos, mas não tínhamos nenhum compromisso de namoro um com o outro. Ele tinha namorada e, nesse vai e vem aí, eu fiquei grávida. Só que eu não sabia ainda que eu estava grávida. Tinha perdido a virgindade e aquilo pra mim foi o fim, porque eu cresci ouvindo isso. E eu sei que a Bíblia ensina assim, eu sei que a Bíblia ensina sobre a moça guardar a honra. Infelizmente hoje isso é motivo até de chacota para as moças que decidem isso. Mas, principalmente naquele tempo, há mais de 20 anos atrás, isso era algo assim terrível. E eu acreditava nisso com todo o meu coração. E quando então aquele turbilhão de pensamentos e de descobertas, eu então perco isso que para mim era tão valioso e até hoje, eu ensino isso para minha filha, só que eu ensino de uma forma que ela consiga entender o porquê que ela deve guardar a honra. Não é só porque é pecado, não, é porque que ela deve guardar a honra.
Minha filha tem 7 anos, mas eu já ensino para ela, claro, na linguagem que ela consegue entender, que o corpo dela é o templo do Espírito Santo, que ela deve honrar, enfim. Vamos voltar ao assunto. E eu comecei então a beber, eu comecei a fazer coisas que eu condenava e que a Bíblia também condenava. Só que, pra mim, na minha cabeça, eu já estava condenada para o inferno. Não tinha mais jeito pra mim. Pra mim, eu simplesmente tinha que dar fim à minha vida. E é claro que nós sabemos que o mundo espiritual age quando ele acha brecha. E aí, eu não estava satisfeita com o meu emprego. Minha família toda destruída. Né? Tinha perdido a minha virgindade. Graças a Deus, foi com o homem da minha vida, foi com quem eu me casei. Mas naquela época eu não sabia que eu ia casar com ele. Naquela época, pra mim, ele estava só fazendo hora comigo, porque ele estava namorando sério com uma outra moça. E aí juntou aquilo tudo na minha cabeça. Enfim, o pensamento que eu tive foi: eu vou tirar minha vida, porque não tem mais jeito pra mim. Eu não entendi o amor de Deus como eu entendo hoje, porque não me falaram isso. Não me falaram que Deus, ele pode perdoar tudo, todos os nossos pecados, porque Jesus morreu na cruz por isso, para perdoar os nossos pecados. Eu pensava que eu estava condenada. Essas crenças que limitavam os meus pensamentos diziam pra mim que era o meu fim. E aí talvez você pode pensar: que coisa boba. Pra mim não era uma coisa boba. E pra muitas pessoas que querem tirar as suas vidas, não é uma coisa boba. A dor delas não é uma coisa boba. A minha dor não era uma coisa boba. Então, a minha mãe na época, ela tomava muitas medicações. Minha mãe tinha muitos problemas, principalmente por causa de tantas coisas aí acontecendo. E eu sabia que minha mãe tomava alguns remédios que eram chamados de tarja preta, acho que sim. E aí um dia eu peguei um tanto de remédio da minha mãe, tomei e pensei assim: eu vou deitar, vou tomar, vou deitar. E aí pronto, de manhã vão me achar morta. No outro dia, nada aconteceu. Glória a Deus, olha o cuidado de Deus com a minha vida. Gente, não deu nem dor de barriga. Vocês acreditam nisso? Aí eu levantei, fui trabalhar e olha o que eu pensei: nem pra morrer eu presto. E levantei, fui trabalhar mais um dia. Só que nós entendemos que o mundo espiritual trabalha onde há brechas, e naquele momento eu estava dando brechas, porque pra mim eu não queria mais viver. E eu continuei alimentando aquele pensamento no meu coração de me matar, mas eu não sabia como. E naquela semana, um vizinho nosso, brigando com o cunhado, estava bêbado, ele deu um soco na janela da casa, quebrou o vidro e o vidro cortou o pulso dele. E pessoas, né, testemunhas, disseram que ele estava, parece que possesso, que ele via o sangue escorrendo e ele não quis socorro médico, não conseguiram colocar ele dentro do carro, porque ele estava muito violento, né? E se hoje os serviços públicos não são tão eficazes, imagina mais de 20 anos atrás, pensa. Então, até que chegou ali o socorro, infelizmente, o sangue já havia saído praticamente todo do corpo dele e ele veio a óbito. Olha o pensamento que eu tive. Quando eu vi aquela situação, quando eu ouvi aquilo, eu falei: tá aí um jeito de eu me matar. Eu não contei isso pra ninguém, poucas pessoas sabem disso. Principalmente na época eu não contei pra ninguém, né? Já dei esse testemunho na igreja, mas poucas pessoas sabem disso, muitas pessoas até da família. E aí, o meu pai, ele tinha uma máquina chamada esmeril, ela é usada por serralheiros. E meu pai amolava as facas lá de casa, que ficava assim,
cortando tudo, né? E aí eu peguei uma dessas facas e um domingo, eu me lembro que era um domingo, eu trabalhava até 1h da tarde numa loja de roupas e sapatos. E eu cheguei em casa muito cansada, por volta das 2h pouca da tarde. Estava muito satisfeita com a minha vida, com tudo que estava acontecendo, porque eu não tinha mais o Espírito Santo, eu havia me afastado dele. E esse era o principal motivo que eu estava com aquele pensamento. Porque a palavra de Deus fala assim, que Satanás ele sai e quando ele volta, se ele acha a casa vazia, ele acha a casa limpa, adornada, mas vazia, o que ele faz? Ele volta com mais 7 espíritos malignos. Então, eu estava sem o Espírito Santo na minha vida porque eu havia me afastado dele. Mas, graças a Deus, a minha mãe nunca deixou de orar por mim. E hoje eu sei que Deus tinha um plano na minha vida. Então eu cheguei em casa, alimentando aquele pensamento. E nós morávamos na casa da minha avó. E quando eu cheguei, eu peguei aquela faca e fui para trás da casa. E ali, eu não pensei 2 vezes. E quando eu coloquei a faca para cortar, acho tão interessante que quando a pessoa está com esse pensamento fixo, ela não sente dor, ela não sente, ela não pensa em nada, ela só pensa em acabar com a sua dor. E a única forma que ela pensa que vai acabar com a dor é tirando a vida. E aí eu tenho a marca até hoje no meu braço. E eu não sei nem por que não sumiu, porque não foi nem profundo assim, só arranhou a pele. Escuta o que eu vou te contar. Quando eu comecei a passar a faca, eu escutei a voz da minha tia me chamando. Na época eu saía muito com a minha tia para beber cerveja, na verdade a gente bebia tudo que vinha. E eu fiz de conta que eu não estava escutando e quando eu fui de novo, eu escutei de novo a minha tia me chamar. Foi quando naquele momento eu senti o meu filho, hoje ele tem 20 anos, ele mexeu pela primeira vez na minha barriga. Eu não sabia que eu estava grávida, porque na adolescência eu era muito irregular, meu ciclo menstrual era muito irregular. E então eu não tinha conhecimento de nada, vamos dizer assim. Então eu não sabia que eu estava grávida e naquele momento eu senti ele mexer. Sensação assim estranha, mas eu senti que tinha alguma coisa diferente. Aí eu lembrei de tudo e eu levantei e fui ver o que a minha tia queria. Gente, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. A minha tia não tinha me chamado. Eu não sei se ela lembra disso, porque eu sei que ela vai ver esse vídeo. Mas ela falou, não tô te chamando. Eu falei, eu acho que eu tô ficando doida. Mas eu tinha sentido meu filho mexendo. Eu tinha sentido pela primeira vez. E aí eu fui pra dentro de casa e coloquei a mão na minha barriga. E aí eu lembrei. Na hora eu pensei, eu estou grávida. Naquele momento, eu não quis mais tirar minha vida. Porque tinha alguém dentro de mim que precisava de mim. E eu comecei então a voltar a lembrar de Deus, a lembrar do Senhor, mesmo da maneira que eu conhecia, porque eu olhava para Deus, eu enxergava Deus como um ser totalmente rude, carrasco. Eu não conseguia enxergar Deus como um Deus de amor. Para mim, Deus só nos amava se a gente fosse bonzinho. E naquele momento eu não estava boazinha, estava fazendo tudo errado, estava fazendo tudo aquilo que era contra o que eu fui ensinada e era o que eu acreditava. Então a culpa, ela me levou a pensar em tirar minha vida, porque eu perdi a minha motivação, eu perdi os meus sonhos. Eu não tinha mais um sonho de me casar, por exemplo, porque eu acreditava que eu só ia me casar se eu estivesse me guardando até o casamento.
Então foram muitas coisas que naquele momento eu comecei a pensar. Aquela vida que estava dentro de mim começou a me dar motivos. E eu então comecei a lembrar de Deus e me arrepender de tudo aquilo que eu estava fazendo. Naquele momento eu pedi perdão ao Senhor. Eu pedi perdão a Deus da maneira que eu entendia, da maneira que eu achava que estava certo. E eu comecei a ter uma nova perspectiva de vida. Continuei por um tempo, por alguns meses, afastada da igreja, dos caminhos do Senhor, mas pouco antes do meu filho nascer, eu voltei para Jesus e graças a Deus estou firme com Ele até hoje. É isso que Deus faz. Eu tenho muitas experiências para contar, muitos testemunhos, e eu tenho certeza que este edificou a sua vida. Então, a igreja ela precisa se posicionar e assumir o seu papel na sociedade como aquela que vai remir, aquela que vai salvar vidas, pregando o amor, não apontando os erros, não apontando a mão, não apontando o dedo, mas estendendo a mão e mostrando que Deus, Ele é amor. Deus, Ele é amor. E nós temos que espalhar esse amor. Certo? Bom, nosso vídeo já ficou muito grande, mas espero que você tenha assistido até o final, porque essa experiência que eu tô te contando pode abençoar e salvar muitas vidas que estão na mesma situação em que eu estava. Situação de culpa, uma situação de achava que não tinha mais jeito para mim, porque as minhas crenças limitavam o amor de Deus em mim, limitavam na minha mente, que o amor de Deus é infinito, Ele é maior que tudo. Hoje eu sei que Deus me ama, independente de qualquer coisa. Mas essa pessoa que você conhece que tem um pensamento suicida, que está enfrentando uma depressão, e nós temos um vídeo sobre isso, sobre como vencer a depressão, que é mais um testemunho meu. Pode clicar aí nos cards que você vai assistir esse vídeo, como vencer a depressão. Então, espero que você divulga, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estão passando por essa situação, tá bom? Deus te abençoe grandemente a sua vida. Um beijo no seu coração. Fica na paz.